pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Para começarmos esta sexta-feira, vamos de Liga da Turquia, onde temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Hatayspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, empatou 4 e venceu 1. A equipe do Galatasaray pelo Campeonato Turco é a primeira colocada com 68 pontos ganhos. Já a equipe do Hatayspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Hatayspor é a 10ª colocada com 33 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Galatasaray para vencer. Liga da Arábia, temos a equipe do Al Nassr enfrentando a equipe do Al Kholoud. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al Nassr, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. A equipe do Al Nassr pelo Campeonato Árabe é a 4ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Al Kholoud, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Al Kholoud é a 10ª colocada com 31 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do St. Pauli enfrentando a equipe do Hoffenheim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do St. Pauli, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do St. Pauli é a 15ª colocada do campeonato alemão com 22 pontos ganhos. Já a equipe do Hoffenheim, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Hoffenheim é a 13ª colocada com 26 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes, dos últimos 5 jogos, houve uma vitória para a equipe do St. Pauli, um empate e 2 vitórias para a equipe do Hoffenheim. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Auxerre. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Nice é a 3ª colocada do campeonato francês com 46 pontos ganhos. Já a equipe do Auxerre, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Auxerre é a 11ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Nice, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Auxerre. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Nice para vencer. Série A, campeonato italiano, temos a equipe do Genoa enfrentando a equipe do Lecce. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Genoa, empatou 2, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. A equipe do Genoa é a 12ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Lecce, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Lecce é a 16ª colocada com 25 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Genoa, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Lecce. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Las Palmas enfrentando a equipe do Alavés. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Las Palmas, empatou 1 e perdeu 4. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alavés, perdeu 2, empatou 2, venceu 1. A equipe do Alavés é a 18ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Las Palmas é a 19ª colocada com 24 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Las Palmas, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Alavés.
Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Jogo acima de 1,5. Campeonato Argentino. Temos a equipe do Argentino Júnior enfrentando a equipe do Aldovizio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Argentino Júnior, empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aldovizio, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Argentino Júnior é a segunda colocada do Campeonato Argentino com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Aldovizio é a 15ª colocada com 2 pontos ganhos. Dos últimos 3 confrontos essas duas equipes, 3 vitórias ficou para a equipe do Argentino Júnior e 2 vitórias para a equipe do Aldovizio. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Argentino Júnior para vencer. Campeonato do Paraguai. Temos a equipe do Guarani enfrentando a equipe do Tempertari. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Guarani, venceu 3, perdeu 2. A equipe do Guarani é a terceira colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Tempertari, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Tempertari é a 10ª colocada com 6 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Guarani. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Guarani para vencer. Campeonato Argentino. Temos a equipe do Godoy Cruz enfrentando a equipe do San Lorenzo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Godoy Cruz, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do San Lorenzo, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Godoy Cruz é a 10ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do San Lorenzo é a 4ª colocada com 17 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Godoy Cruz, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do San Lorenzo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Nice vs Algerém, casa. Nice para vencer. Genova vs Lens, partida acima de 1,5. Al Nassr vs Al Hilal, partida acima de 2,5. Galatasaray vs Alayyaspor, casa. Galatasaray para vencer.